Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos já gravando nossa série, vai lá pro meu canal. Hoje estamos na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Estamos no livro de Gênesis. Vamos falar hoje de uma mulher da Bíblia, que foi a avó de Rebeca, uma mulher que teve uma passagem na Bíblia. Vamos aprender com esta mulher. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar nessa noite, não seja mais eu, mas seja o Senhor. Senhor Jesus, eu, a pastora Maria do Socorro, Pai, pastora de cura e de libertação, Senhor Deus. Meu Pai, eu reconheço que eu sou delegada, meu Pai, a pastora de cura e libertação, não pela vontade dos homens, mas pela vontade do céu, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor Deus, eu reconheço, meu Pai, meu Deus, da onde eu saí, quem eu sou, meu Pai, que eu seja, meu Pai, nessa noite, meu Pai, que eu diminua, Pai, que eu não venha pregar da minha vida, que eu não venha pregar da minha carne, Pai, que eu não venha, Senhor Deus, sangrar minhas feridas em cima do teu altar. Eu retiro no mundo espiritual agora, Pai, toda idolatria contra esse ministério, eu retiro toda a heresia, eu retiro toda a maldição contra esta obra, Pai, e declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que as ovelhas seguirão seus pastores, que as ovelhas seguirão seus pastores, Pai, que no nome de Jesus desenvolva através dessa palavra homens e mulheres genuínos para o teu reino, Pai. Venha desenvolver em nós, Senhor, mulheres, homens, jovens e crianças, discípulas e discípulos do Senhor, que não seja, Deus, mais eu aqui pregando, mas aonde a palavra entrar vai transformando o caráter, a vida espiritual de homens e mulheres, meu Pai, em nome de Jesus agora, venha me ativar cada vez mais ao temor, à santidade, ao teu nome, Pai. Ativa cada um que entrou aqui agora, coloca temor, respeito, honra e caráter em cada um de nós, aonde tua palavra chegar, ó Pai. Ativa o propósito, ativa o ministério, ativa a chamada agora, Pai, no nome de Jesus. Reforça na frente da igreja anjos com fogo, anjos com luz, blinda nós aqui com luz, Pai, livra nós das trevas, livra nós da contenda, livra nós da divisão, guarda a tua igreja agora de toda maldade. Eu venho no mundo espiritual agora, dá ordem aos demônios, dá ordem aos principados, dá ordem aos demônios territoriais, legiões, principados, dobra agora na terra, dobra o joelho agora, onde tiver um demônio, uma legião, um principado, uma potestade, dentro da igreja, fora da igreja, eu estou dando ordem ao mundo espiritual agora, e ordeno os anjos que me acompanham nessa obra. Começa a movimentação, começa a movimentação, começa a mandar abre a chebre andarai, mande comandar chebre andará cheia, mande a subcanto rebre andarai. Começa a movimentação, passa com a água limpa, passa com a água que purifica, que a palavra passa, liberta, transforma, renova, em nome de Jesus, Senhor, e no sangue do Cordeiro, Pai. Amém. Vamos para a série agora. Glória a Deus, aleluia. Então ela vai falar de Milca, uma mulher que teve uma passagem de muita importância na história da Rebeca, na história dos patriarcas. Gênesis capítulo 11.
Aleluia, Deus. Gênesis 11, versículo 27 e 29. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Noá, Arã, Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Tornaram Abrão e Noá, tomaram Abrão e Noá mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Noá era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. Então, nessa noite, nós vamos falar desta mulher. A importância de Milca, uma mulher onde Abraão e o seu irmão Noá, Abraão casa com Sarai e Noá casa com Milca. São mulheres importantes na genealogia, mulheres que ajudaram na multiplicação de homens. E também esta mulher, o nome dela na Bíblia significa rainha, Milca. Então nós vemos que na história da Bíblia, cada mulher teve uma qualidade. Cada mulher, Deus usou algo delas para marcar as suas gerações. E assim também nós também temos uma marca aqui na terra. E nós precisamos deixar esse legado, essa marca em outras pessoas, em outras mulheres. Então Milca, ela tinha um significado de uma rainha. Nós sabemos que rainha, ela nasceu para ser uma pessoa comportada. E essa Milca, ela veio como uma mulher comportada. A irmã pode se assentar. A Bíblia vai dizer que Jesus também, lá no Apocalipse, capítulo 1 e verso 6, ele também nos comprou para que homens, mulheres, crianças e jovens fossem reis e sacerdotes, rainhas. No mundo espiritual não existe diferença para Deus entre homem ou fêmea. Quando Deus fala o macho, Ele está falando também com a fêmea. Então Jesus comprou reis e rainha. Milca tinha essa qualidade de uma rainha. Uma rainha, ela é uma mulher exemplar. Rainha, ela é uma mulher referência. E a Bíblia diz no Apocalipse 1 e 6, vai dizer: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Então Jesus nos comprou, lavou dos pecados, para ser reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai, e a Ele glória, poder para todo o sempre. Amém. Então Milca tinha a qualidade de rainha, uma mulher comportada, uma mulher gentil, uma mulher que tinha carinho. E nós sabemos que rainha, ela é comportada. Então nós devemos, como rainhas de Cristo aqui na terra, viver uma vida comportada, porque como que eu vou deixar meu legado, minha história para os meus netos, nas minhas netas, para os meus descendentes, se na minha vida eu não tiver uma marca de uma mulher comportada? Então nós devemos deixar Deus nos lavar no sangue dele, como foi falado na palavra, que o Senhor no versículo
testifico e da parte de Jesus Cristo, que foi testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis, sacerdotes para Deus, para a sua glória. Então, cada dia nós devemos envolver a limpeza, a santidade, querer ter uma vida limpa, purificada, querer ter em primeiro lugar na nossa vida o amor de Deus dentro de nós. Somente assim nós vamos conseguir ser rainha, ter uma vida comportada. Nós só vamos conseguir ser comportado na presença de Deus se nós aceitar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos lava. Lava de quê? Do pecado. Lava de quê? Dos falsos amores, das falsas amizades, das falsas mentiras. Então, quando nós somos lavados, purificados, aí sim, nós podemos ser exemplo para alguém. Nós podemos deixar uma marca na vida de alguém, como Milca vai deixar uma marca na vida de Rebeca. Então, nós também estamos aqui na terra para isso, para deixar influência, para deixar uma marca. Mas para isso tem que alcançar a libertação de alto nível, que é ser lavado, buscar a água da vida, buscar uma pureza, buscar a santidade, para que nós venhamos dar fruto para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. Então, a rainha, ela é comportada. Uma rainha também, ela serve sua nação, ela serve o seu reino, ela serve o seu povo. Eu e você estão aqui na terra para servir uns aos outros. Não existe esse negócio de fulano me carregar nas costas. O amor tem que ser 50% dos dois lados. Se não existe 50%, não vale a pena investimento. Então, uma rainha, ela serve. Um homem ou mulher de Deus, ele está aqui na terra para servir um ao outro. E a outra pessoa também tem que querer aquilo. Ela também tem que querer dar os 50% dela. Então, ela vem comportada e ela vem para servir. E muitas vezes nós só queremos receber. Muitas vezes nós só queremos ganhar. Muitas vezes nós só queremos ter. Mas para nós ter alguma coisa, algum dia, o mundo espiritual, ele é real. E há uma colheita no mundo espiritual. Quando você vê alguém na terra que alcançou, é porque alguém esforçou, é porque alguém batalhou, é porque alguém lutou, irmão. Não existe no mundo espiritual. Deus vai te dar algo se você não desenvolveu, se você não serviu. Então nós temos que servir a Deus, a Ele com amor. Nós não podemos pôr Deus na parede por causa das coisas materiais. Nós não pode ter birra com Deus, nós não pode brigar com Deus, xingar Deus, amaldiçoar Deus, falar para Deus, eu não te amo, eu não te quero, eu não vou estar do seu lado. Nós não podemos também servir as pessoas por interesse. Nós devemos fazer a vontade de Deus, servir a Ele, os lugares, os ambientes, aonde nós passar. Nós devemos dar o nosso melhor no emprego, servir o nosso trabalho, servir os nossos patrões, na nossa família, servir a nossa família com respeito, com exemplo. Então, a palavra de Deus vai dizer que esta mulher, ela servia. E assim tem que ser na nossa vida. Às vezes você só quer ter, você só quer receber. Mas eu e você tem que aprender a servir. Ser comportada. 50% do meu lado e 50% do seu lado. Servindo. Servindo dentro de casa. Lavando, limpando, cuidando. Servindo no emprego. Servindo na família. Servindo no casamento. Então, Milca, ela era esta mulher. Como que nós vai deixar uma marca? Se nós é preguiçosa,
se nós só quer receber, se nós não faz nossa parte, então não tem como ter uma marca. Mas quando nós fazemos, nós também vai receber do outro lado. Então, é isso que eu e você tem que aprender com a história dessa mulher, que ela era rainha, uma rainha, ela serve, uma rainha, ela é comportada nos lugares onde você passar, seja diferente dessas pessoas que gostam de barraco, seja diferente dessas pessoas, irmão, que gostam de uma vida dupla, que gostam de uma vida errada. Eu e você foi chamado para ser diferente, nós foi chamado para ser luz. Luz em quê? Luz no andar, luz no caminhar, luz nas atitudes, luz no vestir, luz no falar. Então, nós foi chamado para ser luz, sal da terra. Então, ela deixou uma marca na história dela. Qual será a sua marca nessa noite? Apocalipse 22, 20, Apocalipse não, Gênesis vai falar dessa mulher também. Gênesis 22. Vinte e dois, 20, 23. Sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filho a Noá, teu irmão. Versículo 23. Betuel gerou Rebeca, esses 8 deu Milca a Noá, irmão de Abraão. Então Deus, ele deu para essa mulher 8 filhos homens. Deus, ele honrou ela. Deus deu descendência para ela. Porque quando você tem um filho, não é maldição. O filho é bênção na tua vida. Filho é bênção na minha vida. Nós temos que criar eles para a glória de Deus. Tem que ensinar a eles o caminho do Senhor. Deus não quis dar mulher para essa mulher, mas deu para ela 8 filhos homens. Então, assim também é na sua história. Talvez você não tenha 8 filhos, mas tem um. Então ensine aquele filho a ser um rei, ser comportado. Nós aprendemos aqui na história da rainha Estel, primeiro capítulo, que o rei bebeu, ficou furioso, perdeu a esposa, porque a esposa, ela tinha o quê? Ela era uma rainha, ela era comportada, ela tinha princípio e valor. Então, quando ela tem princípio e valor, ela não quer se comportar no meio de pessoas que estão embriagadas, de pessoas que estão ali brincando com a vida. E ela era a rainha. Então, irmão, ensine seus filhos a ser um rei na presença de Deus. Cria teus filhos como um pequeno príncipe. Ensina para ele que os pecados que você fez, eles não vão fazer. Quando eu era criança, a minha mãe fumava. Meu pai falava para minha mãe: as suas filhas não vão fumar. Suas filhas não vão beber. E nós, todas as mulheres, cresceu sem fumar. Nós crescemos sem bebida. Por quê? Porque o que você faz de errado hoje, você tem que chegar nos seus filhos amanhã e dizer: eu fiz isso, eu brinquei, eu fui suja, eu nasci na lama desse mundo, mas Deus deu vocês para ser princesa. Uma princesa, ela já cresce uma menina séria. Uma princesa, ela não gosta de estar no meio de menina suja, menina fuxiquenta, menina que só pensa em homem, não estuda, não faz uma faculdade, só pensa em depender do salário de um homem. Princesa, ela quer estudar, princesa, ela quer fazer uma faculdade, princesa, ela quer ser uma mulher que ela tem suas coisas sozinha, para quando ela casar, o marido dela olhar para ela e dizer: essa daí já tem tudo e eu preciso honrar ela.
eu preciso respeitar ela, porque ela já conseguiu a casa dela, ela já tem os móveis dela, ela quer alguém na vida dela para somar, ela não quer alguém para sugar, ela não quer alguém para ela roubar o suor dele. Então você que está aqui na igreja, que tem filho, ensina teu filho a ser um príncipe. Quando ele crescer, olha bem com quem que ele vai casar, olha bem quem ele vai colocar na vida dele. Porque casamento é um só diante de Deus, não existe 10, 20 casamentos. Então, essa mulher, ela era uma rainha. Glória a Deus. Deus deu 8 filhos para ela e ela soube criar os seus filhos. Nós também devemos saber criar no caminho de Deus, sentar, conversar, blindar os teus filhos desse mundo velho, blindar das amizades erradas, blindar da falsidade, para que no futuro você venha Deus poder pegar uma princesa e um príncipe da tua casa e dar a ele algo que é grande. Então você já tem que ensinar eles a ser uma bênção no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler aqui também que ela é a avó de uma mulher que foi a mulher do patriarca Isaac, Rebeca. Gênesis 24 e 15. Vamos lá, Gênesis 24 e 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Noá, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Então ela não teve homem, mas o filho dela, Betuel, gerou uma menina, uma neta, Rebeca. A Bíblia diz que Rebeca era uma princesa. Rebeca era rica. Rebeca tinha servos, mas Rebeca não era preguiçosa. Rebeca era educada. Rebeca era humilde. A Bíblia diz que Abraão, ele não queria que seu filho casasse com alguém do povo estranho. Então Abraão, ele envia o seu servo para ir até a parentela dele, para escolher uma moça para casar com seu filho. Ou seja, eu e você não devemos fazer aliança com amiga errada. Se eu estou na igreja, eu tenho que querer aliança com quem tem Deus, com quem anda com Deus, com quem é puro na igreja. Você não tem que querer aliança com quem está em cima do muro. Então, a partir do momento que você está buscando o reino de Deus, você tem que querer gente de qualidade na tua vida. Abraão sabia que ele tinha uma promessa, o filho dele era uma promessa. Abraão levou tantos anos para alçar, engravidar e ter um filho. Agora que Abraão tinha um filho, ele não quis que seu filho casasse com a qualquer. É igual você. Você vai criar um filho dando leite, fralda, seu tempo. Aí quando aquele filho cresce, você não colocou na cabeça dele valor, você não colocou princípio. Tudo que você plantar numa criança, a criança é fértil. É um terreno bom. O amor que você põe numa criança, ela vai até grande lembrando daquilo. Então, quando a criança está pequena, é a hora de sentar, de ler a Bíblia, ensinar. Tudo tem que ter com a Bíblia. Ensina a Bíblia. Essa criancinha que está aqui na igreja, ó, de vez em quando, põe para ele historinha da Arca de Noé no celular. Põe historinha de Adão e Eva. Põe historinha de Jesus no Calvário. Vai pondo coisa de Deus para ele entrando na cabecinha dele. Para ele, quando ele crescer, ele lembrar das coisas boas. Então Abraão, ele tinha as coisas de Deus na vida dele, no filho dele. Na hora de casar, ele manda o servo dele ir para essa terra. E quem é que vai aparecer lá no poço como a resposta da oração de Eliezer?
Rebeca, neta desta rainha Milca, desta mulher que foi uma mulher que servia, uma mulher comportada. Então a neta dela é que vai ser a resposta para o filho de Abraão. Então lá na frente os seus filhos, suas filhas, vai ser uma bênção através de quem? De você, através de eu que estou aqui nessa noite ensinando, pregando. Então, irmãos, nós devemos ser comportada. Nós devemos ser princesa. Nós devemos fazer a obra de Deus e nos lavar no sangue de Jesus. Purificar no sangue de Jesus, ir para a igreja, mudar de vida. Porque não adianta você ficar empatando a vida do pastor. Não adianta você ficar tirando a energia espiritual do pastor. Entra na igreja, mas não quer libertação. Entra na igreja, não quer santidade. Entra na igreja, mas não quer mudança. Sai lá fora, vive tudo que o diabo oferece. Tudo que o mundo oferece. Não tem qualidade nenhuma lá fora. Então nós devemos, irmão, viver o Evangelho. Nós devemos querer uma vida verdadeira com Deus. Milca, Rebeca, vai ser o espelho da avó. Muitas coisas que nós somos hoje é aquilo que nós aprendemos lá atrás. Muitas coisas boas que os pais passam para os filhos, eles vão repetir lá no futuro. E muitas influências mal que nós vemos hoje nos filhos é retrato do que eles viram lá dentro da casa deles. Então Rebeca já vai ser para o lado positivo. Rebeca vai ser gentil, trabalhadora. Quando Eliezer vem no poço, Rebeca dá água para os camelos de Eliezer. Rebeca, por ser uma princesa, filha de um homem rico, que tinha empregado, Rebeca está sendo o espelho dessa avó. Rebeca deu água para muitos camelos. E ali aquele homem, ele observou, e ele viu que ela era de servir, que ela era gentil, carinhosa. Então ele diz, essa é a resposta da minha oração. Essa mulher que eu quero para Isaac. Essa mulher que eu quero para ser a esposa do filho do meu Senhor. Por isso que nós temos que ser comportada, educada, gentil. A Bíblia diz que há uma nuvem de gente me olhando. Há uma nuvem de pessoas te olhando. Através do nosso comportamento, nós vamos ganhar bênção para nós. Através do nosso mau comportamento, nós afastamos as bênçãos. Muitas vezes tem alguém de olho em nós para nos honrar, abençoar. Mas a preguiça faz nós perder. O mau comportamento faz nós perder. Andar com gente errada faz nós perder. Viver com quem não quer nada com a vida faz nós perder. Porque quem é abençoado, ele quer andar com gente que é melhor do que ele. Então que nessa noite eu e você não me afastar o que Deus tem para nós. Porque aquele homem vendo Rebeca encher as vasilhas de água. Ele vendo Rebeca ser educada, gentil, ele diz, é essa mulher que Isaac precisa. E quantas vezes nós perdemos um relacionamento sério, bom, por causa que nós envolvemos com tranqueira, homens violentos, homens que não querem nada com a vida. Você perde uma amizade pura, porque você anda com a turma de gente que gosta de coisa errada. Você perde coisas boas, porque o seu comportamento não é de uma rainha, não é de uma pessoa lavada, purificada no sangue de Jesus. Mas Rebeca, enquanto ela estava servindo, fazendo, o homem estava olhando. E aí ela vai ser escolhida para ser a esposa do patriarca da Bíblia. Um homem tão abençoado, que o congresso da igreja foi de Isaac.
E dentro deste ano eu vi tantas bênçãos entrar já na minha vida, coisas impossíveis já estão entrando na minha história. Através do congresso Isaac semeou e colheu 100 vezes. Então, ela é escolhida para ser a esposa desse homem. Um grande homem que prosperou na terra de seus inimigos. Um homem que teve uma história honrada na Bíblia Sagrada. Então tem coisa que Deus vai dar para nós só através do comportamento. Então nós devemos colocar isso na nossa vida. Amém. Se eu sou uma pessoa que não sou comportada, eu afasto as bênçãos. Verdade. Se eu for comportada, se eu sou gentil, se eu sei servir, não servir só interessado. Ela não serviu ali, ela nem sabia que aquele homem ia escolher ela. Ela serviu porque ela aprendeu com a avó, que a avó era gentil, a avó tinha uma qualidade de rainha. Então a Bíblia diz que o versículo 15 de Gênesis 24. Gênesis 24. Santo Deus. Glória a Deus. E sucedeu que antes que ela acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Então ele orou, pediu para Deus, Deus, a mulher que dá água aos camelos, for gentil, educada, essa vai ser a mulher de Isaac. Abraão disse, vai, não pega mulher estranha, não me traga mulher estranha para meu filho é da promessa, eu só quero, se for de minha parentela. Então Eliezer faz uma oração, e quando ele fecha a boca, Rebeca, que era neta dessa mulher, que só deu filho homem, mas um dos filhos dela teve uma filha neta, mulher, que foi uma bênção, que foi um presente de Deus. Rebeca chega para ser uma resposta de Deus. Então eu e você devem investir nos nossos filhos, para que nós venhamos ver lá na frente ter resposta de Deus. Deus precisa de gente como sinal, como resposta de Deus, através de quem? Os pais, as mães, é que vai plantar esse legado, para que lá na frente tenha esse fruto. O versículo 24 vai dizer, e ela lhe disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Noá. Então é uma mulher honrada. A Bíblia repete sobre Milca em Gênesis 11, Gênesis 22, Gênesis 24, que a Bíblia vai falar dessa mulher. No versículo 47, então se perguntei e disse, de quem és filha? Ela disse, filha de Betuel, filho de Noá, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Então, nessa noite nós aprendemos sobre essa mulher que gerou só homem, mas por ter gerado homem, ela era comportada, gentil, trabalhadora. Sua neta mulher, ela inspirou na sua avó. Suas filhas, seus filhos, vai inspirar em você no dia de amanhã. Por isso você deve viver uma vida de verdade, ter uma marca. Ter uma marca de pessoas que é lavada, purificada, santificada no sangue do Cordeiro. Ele nos lavou, purificou, para nós ser rainha, para nós servir a Deus em amor, servir sem amargura, sem interesse, porque é servindo a Deus que Deus vai mandar outra pessoa boa para nos servir. Então nós devemos servir Ele com amor, na família, na igreja, aonde nós passarmos. Ser como Rebeca, alegre, feliz, estava ali fazendo e nem sabia que ela ia ser a esposa de um grande homem. Nós devemos também ser assim, não deixar raiz de amargura, ódio,
raiva entrar em nosso coração. Lá naquele emprego, às vezes é contratado para trabalhar, mas às vezes fica no celular, às vezes quando o patrão, a patroa vira as costas, faz tudo jogando debaixo das camas, e ali não cuida bem, e é ali que muitas vezes Deus pode dar uma virada na nossa história, através de você sendo limpa, fazendo com amor, mas a patroa não está vendo, o patrão não está vendo, faz do meu jeito, na rua onde mora, seja como uma rainha, seja como uma princesa, vai ter pessoas olhando seu comportamento, vai ter pessoas observando tua vida. Faz as coisas para Deus com excelência, com qualidade. É dali que vai vir a luz raiando nossa vida, na nossa família, na nossa geração. Então a Rebeca, ela foi o espelho da avó e ela foi honrada na história dela. Ela casou com um homem bem-sucedido, abençoado, e gerou uma descendência dos patriarcas, que eu e você nessa noite venha trazer as bênçãos para a nossa vida, através do comportamento, através do serviço, não ser preguiçosa, cuidar do quintal onde morar, da casa, deixar tudo bonito, tudo cheiroso, de boa vontade, de bom coração, porque ali as pessoas estão vendo nosso comportamento. Então nós aprendemos essa história, uma mulher que deixou uma marca na Bíblia. Qual é a sua marca nessa noite? Qual é a marca que você tem deixado nos lugares que você passa? Caiu. É verdade, Deus. Caiu? Caiu? Caiu. Já está no final, não tem problema não. Então, é isso que nós temos que fazer. Qual é a marca que nós deixamos nas pessoas do nosso futuro? Quando nós estiver velhinha, qual foi o exemplo que você deu para os seus netos, suas netas? Qual foi a Rebeca repetia, eu sou neta de Milca. Agora, se aquela mulher fosse uma tranqueira, você acha que Rebeca ia ficar falando, eu sou neta daquela tranqueira? Eu sou neta daquele tranqueira? Imagina, ela ia esconder. Ela ia esconder a descendência dela. Ela não ia ficar repetindo que ela era neta de uma pessoa que não viveu a vida, mas bagunçou a vida. Então, nós devemos ter orgulho da nossa descendência, orgulho do nosso pai, orgulho da nossa mãe, saber que nós veio de pessoas que procurou dar exemplo para nós, procurou trazer uma vida que vai melhorar a nossa história lá na frente e não piorar a nossa história lá na frente. Porque se ela disse, eu sou neta de uma pessoa que não deu um bom testemunho, o servo de Abraão não ia querer ela para a esposa de Isaac. Então nós ganhamos bênção e perdemos bênção pelo nosso comportamento. Então que nessa noite nós ficamos com essa palavra, com essa influência dessa mulher de ser uma rainha, de servir com excelência e ser comportado no nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos orar. Glória a Deus. Caiu, foi? Caiu, voltou. Tinha alguém brigando. Tinha alguém brigando. Estava do verde e no vermelho. Que bom, voltou.